Zoran Mamdani tomou posse como prefeito de Nova York. Ele fez um juramento com um exemplar do Alcorão. Mamdani é o primeiro prefeito muçulmano de Nova York. A posse aconteceu nos primeiros minutos de 2026, ao lado de sua esposa. O local escolhido pelo prefeito foi a histórica estação de metrô City Hall. E, de acordo com a equipe de transição de Mamdani, o local reflete o seu compromisso com os trabalhadores que mantêm a cidade funcionando todos os dias. O novo prefeito prometeu, durante a sua gestão, o congelamento dos aluguéis, os ônibus gratuitos e as creches gratuitas. Na tarde de hoje, o novo prefeito participou ainda de uma cerimônia de posse mais ampla em frente à prefeitura, que contou com a presença de 4.000 convidados. E nós voltamos para falar com a Vitória Bel sobre esse tema. Ela joga nas 11. A Vitória Bel, vocês conhecem da programação do SBT News. Ela sabe de política, ela entende de Inter, ela é o talento aqui da nossa casa. Então, Vitória, eu vou jogar para você, porque um prefeito de Nova York que tomou posse com um Alcorão em mãos durante o discurso. Qual que é o simbolismo dessa posse de Mamdani na sua avaliação, num ano que tem eleição para o Congresso americano? É uma eleição decisiva para o futuro do governo Trump, essas eleições chamadas de midterm, né? Gair, bondade sua, obrigada pelos elogios. Pois é, e essa eleição representa justamente, né, como que a comunidade de Nova York é uma comunidade bastante plural. Recebe os imigrantes e, claro, toda a cidade tem seus preconceitos, mas em sua maioria a população de Nova York é uma população progressista. Por isso conseguiu aí eleger o primeiro prefeito muçulmano do país. E isso é muito significativo também em Nova York, vamos lembrar, porque foi onde aconteceu o 11 de setembro. O atentado terrorista contra as Torres Gêmeas no World Trade Center, que acabou fazendo com que os Estados Unidos modificasse totalmente a sua estrutura de segurança e a sua política imigratória. Então, isso é muito relevante, que na cidade onde esse atentado aconteceu, um muçulmano que sofreu, uma comunidade que sofreu diversos preconceitos depois desse atentado, tenha sido eleito. Por quê? Claro que existe essa pluralidade em Nova York, mas o fato é que os Estados Unidos têm esse peso em cima da comunidade muçulmana depois dos acontecimentos do acontecimento do 11 de setembro. E por isso que foi tão surpreendente para nós, comunidade de fora, né, ver o novo prefeito, Zoran Mamdani. Agora, ele também já tem uma carreira longa na política, apesar de ser bastante jovem, e foi assessor de outros políticos, fez a sua carreira ali no Queens, que é um bairro que era de periferia até uns anos atrás, hoje em dia já é um bairro mais de classe média. Então, ele também teve contato com essa comunidade, que é uma comunidade que não é tão rica de Nova York, uma comunidade mais de classe média e pobre, que também ajudou, portanto, ele a se eleger. Como você disse, as eleições para o Congresso Nacional americano vão representar muito esse clima que o presidente americano Donald Trump já aprovou que os conservadores vão trazer novamente à tona as rixas que eles têm com os democratas nessa questão imigratória, principalmente. O Zoran Mamdani, ele representa justamente como que os democratas estão evoluindo e também já escolhendo candidatos de minorias, ou no caso de imigrantes, ou de minorias negras, como foi o caso também de Barack Obama. E isso causa um choque também para outros estados do país, porque vamos lembrar que o centro ali dos Estados Unidos, outros estados, são muito conservadores. E tem ali, nesse ponto, o presidente americano Donald Trump tem bastante apoio nessa região central dos Estados Unidos. Agora, se de fato o presidente americano Donald Trump vai ter força, ou se o Partido Democrata ganhou força com essa eleição de Zoran Mamdani, a gente vai ver isso representado nessas eleições ao Congresso americano. Quer dizer, qual dos lados, que momento que a comunidade americana está vivendo agora? É um momento em que realmente a comunidade americana está pronta para eleger mais imigrantes, mais políticos de esquerda, como Zoran Mamdani, ou
é algo isolado ali na comunidade de Nova York e a população americana ainda está mais propensa a eleger políticos conservadores como o Donald Trump, que inclusive fez diversas críticas a Zohran Mamdani. Então a gente vai acompanhar como que vai ficar esse clima, vai ser uma relação de muita tensão entre a prefeitura de Nova York e a Casa Branca, como também era uma relação de tensão antes do presidente americano, o ex-presidente americano Joe Biden, assumir a presidência, quando o Donald Trump também era presidente no seu primeiro mandato. Gaia. Sem dúvidas, Vitória. Esse ano é um ano importante, né, eleitoral. Então, aqui no Brasil, tem as eleições gerais, eleição para a presidência da República, Senado, governadores, deputados federais, deputados estaduais. E nos Estados Unidos, essas chamadas eleições de meio de mandato. Vão renovar o Senado, uma parte da Câmara. Isso pode mexer com a correlação de forças nos Estados Unidos e vai definir se o presidente Donald Trump vai continuar tendo controle do país ou se não. O Partido Democrata vai restaurar a sua força e, claro, o prefeito de Nova York tem sempre um papel importante nisso, porque é uma cidade absolutamente relevante nos Estados Unidos, então ele é uma voz decisiva nesse processo todo. Obrigado pela sua análise, a gente volta a se falar daqui a pouco.